Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV 35.1, a TV de Mogi Guaçu. Eu vou falar do parceiro aqui, rapidinho, para a gente entrar no nosso papo. Você já pensou em se tornar um psicanalista? Você sabia que existe um curso de formação em psicanálise EAD? Na Escola de Psicanálise Intelecto, você encontra o ensino da psicanálise clínica EAD, que te forma como terapeuta da psicanálise, onde pode atuar ajudando pessoas e ser remunerado por isso, em uma das atividades que mais necessitam de profissionais qualificados. Você estuda online, no seu tempo, tira dúvidas com professores por WhatsApp, passa por sessão de supervisão por vídeo e recebe, no final, o seu certificado de psicanalista clínico e a sua carteirinha de psicanálise também. Escola de Psicanálise Intelecto, uma escola parceira do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Chama agora o consultor, pode chamar, ele vai te responder. É 11 da noite, meia-noite, ele vai te responder. 199-9706-3123. Escola de Psicanálise Intelecto e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E a gente vai conversar hoje com uma pessoa bem bacana, tá? Bom, não tem ninguém do meu lado aqui porque está na minha frente. Vou falar com a Bia Gonçalves. Olá, Bia, tudo bem? Oi, Paulo. Agora eu sei como é que é ficar desse outro lado aqui, viu? É mesmo? Como é que é? Dá frio na barriga? O que dá aí? Sei lá, né? É mais fácil entrevistar. É verdade, né? Porque aqui a gente faz as perguntas, a pessoa conta a história da vida dela. É. Mas o legal é que a gente vai ouvir um pouquinho de você. Até porque, sabe, Bia? Você que está sempre aqui do meu lado, né, ajudando, a gente falou com muita gente, né, a gente até talvez hoje vamos relembrar alguns papos que a gente já teve aqui com várias pessoas, personalidades, né, de várias áreas de Mogi Guaçu e nossa região, mas também é legal saber das pessoas que estão aqui, né, à frente de tudo, e você aqui junto comigo. Eu lembro que também você bateu um papo comigo, eu também fiquei nesse lugar, para a gente contar um pouco a história do Mogi Guaçu do Futuro. Agora a gente vai falar da Bia do Mogi Guaçu do Futuro, que entre outras coisas é terapeuta, apresentadora de TV, que a gente vai falar isso, e a podcaster que está aqui comigo sempre. Mas e aí, Bia, conta um pouquinho de você para o pessoal saber de onde veio a Bia. A gente consegue comentar pelo menos sobre isso para a gente começar? Então, a Bia, eu sou mãe, né? Eu sou terapeuta. Antes de fazer um curso de capacitação na psicanálise, eu estudei enfermagem, fiz enfermagem, e depois eu estudei 3 anos de nutrição. E nesse meio tempo da nutrição eu percebi que não era exatamente aquilo que era a minha vocação. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada com a profissão, o que eu via nos profissionais que davam aula na sala de aula, não estou falando todos, né? Tinha excelentes profissionais que foram meus professores, inclusive teve profissionais que foram eles que me deram um estalo em estudar a respeito da saúde mental, porque o alimento, a comida, ela está relacionada com muitas vezes a gente come por conta das emoções. Né? Então, assim, a psicanálise, eu aprendi na faculdade de nutrição que a psicanálise era uma ferramenta para ajudar as pessoas a terem uma saúde melhor e um relacionamento melhor com a comida. Né? Porque muitas vezes as pessoas elas comem pela emoção, por emoção, ou travam a boca, não conseguem comer também por questões emocionais, questões afetivas, questões psicológicas, né? Tem pessoas nervosas demais que travam, não conseguem comer. E tem gente que é o oposto, né? Então, quando eu quis fazer a nutrição, eu fui buscar uma resposta até para os meus problemas, né? Só que eu vi que, pelo menos no curso que eu estava fazendo, na universidade onde eu estava fazendo, era mais focado para a área industrial, sabe, alimentar industrial, restaurante, essas coisas. Então não era, eu gostava mais da parte clínica. E daí eu fui percebendo que não é somente só a parte clínica que eu gostava bastante do psicológico, do emocional, do inconsciente. Então eu decidi, né, buscar um curso de capacitação na psicanálise, né? E eu estou estudando até hoje.
tenho alguns clientes, né, alguns pacientes online, né, que fazem comigo já há algum tempo, né? Então, assim, eu me considero hoje, vamos dizer assim, eu acho, na minha opinião, que eu sou uma aspirante na psicanálise, porque eu sei que a psicanálise ela é muito extensa. E eu tenho plena consciência que tem muitas pessoas nessa área que sabem muito mais, que têm muito mais experiência, porque elas já estão 10, 20, 30 anos nessa profissão, né? E eu, assim, comecei em 2017 e estou até nos dias de hoje. Eu acho muito pouco, sabe? Então, eu tenho planos, né, de me capacitar mais, estudar mais e me aprimorar mais, porque a psicanálise você não pode parar, né? Então, é sempre bom você ter sempre um conhecimento. Então, assim, eu sempre tive um interesse muito grande na área da saúde. E eu percebi que a principal na área da saúde era a saúde emocional, mental, psicológica, o consciente humano. É uma coisa assim que me fascina muito. E também é como que eu já falei, né? Teve uma professora minha uma vez que ela falou que quando você busca trabalhar na área da profissão, dessa profissão, na profissão da saúde mental, é um sintoma, né? Então, assim, eu concordo, é verdade. E me ajudou bastante, entendeu? Então, foi aí que eu descobri minha vocação. Então, olha que legal. O que eu entendi, né, Bia? Assim, conheço bastante sua história, mas só para a gente destrinchar aqui, você fez, olha que legal, lá atrás você fez a enfermagem, área de saúde. Sim, A Bia, na área da saúde, na área de enfermagem. Uhum. Depois você foi fazer a graduação em nutrição. Sim. Viu todo aquele comportamento. Me formei em enfermagem, depois eu fiz nutrição. Da nutrição. Uhum. Aí ali na nutrição, já vindo na área da saúde também, mas ali na nutrição você falou assim, poxa, a saúde do corpo, a alimentação, essas coisas, totalmente ligado, né? Porque você viu lá também pelos profissionais, às vezes bons, não tão bons. Inclusive a Manuela, que veio aqui no programa Vamos Pensar, que foi minha professora na faculdade de psicologia. Então, cara, eu ficava encantada. Era a aula que eu mais amava, era a aula da Manuela. Porque tinha, né, a aula de psicologia, né, a matéria dentro da graduação. Manuela psicóloga. Então, você foi se moldando, ele falou assim, pô, acho que o estudo da área mental e emocional é bacana. Então, também deu um estalo. É legal, né, porque você teve, assim, você teve uma bagagem que foi carregando na área da saúde, desde enfermagem, nutrição, chegou na psicanálise, como terapeuta da psicanálise. Daí eu descobri que a psicanálise também é uma ferramenta, né? Principalmente na área comportamental, nutrição comportamental, que ajuda as pessoas a lidarem, a comer melhor, porque muitas vezes hoje em dia a gente come mal, mas às vezes não é porque você não sabe se alimentar, é porque você tem um relacionamento ruim com a comida, ou você tem ódio, ou você usa a comida como uma muleta, sabe, para suprir as emoções, para suprir aquele vazio emocional, sabe, que tem dentro de você, sabe, aquela falta, né? Então, assim, a nutrição comportamental, ela ajuda a você saber lidar com isso, e ela ajuda também, aliás, ela aconselha você fazer psicanálise, fazer terapia na psicanálise, para descobrir por quê, qual o motivo desse seu trauma, desse seu relacionamento com a comida, desse comer transtornado, que são os transtornos alimentares, né? Compulsão, bulimia, anorexia, né? E que está tudo relacionado com a obesidade, né? Muitas vezes, ou o oposto, né? Como eu falei, anorexia. Uhum. Então, quem acompanha sempre a gente aqui, e vê você aqui do meu lado, a Bia, que ajuda a gente no podcast, é a Bia terapeuta também. Sim. Né? Que fez enfermagem, passou pela graduação de nutrição e terapeuta da psicanálise. Aí, Bia, os seus atendimentos, você faz atendimento online, né? Sim. E conta um pouquinho sobre atendimentos da psicanálise, é bacana? Como é que é? Você ajuda muita gente? Então, hoje, depois da pandemia, né, que regulamentou, né, é possível agora, você pode fazer online, eu acredito que terapia online facilitou muito, porque muitas vezes as pessoas elas não têm como se locomover. Às vezes elas querem escolher um profissional, só que o profissional é muito longe, ou elas vão ter um custo a mais,
né, se locomovendo até a clínica do profissional. Então, com a terapia online, diminui o custo, a pessoa fica mais à vontade, né, e é tão eficiente quanto presencial. Então, a pessoa que assiste o podcast... Não, só que eu ia falar, né? Só para completar. Então, a pessoa que assiste o podcast e também está precisando de um terapeuta e não sabia, a Bia, né, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz você chegar até a Bia aí, se precisar de uma terapeuta. E também Pode a pessoa falar, se Bia. sente à vontade também, às vezes. Muitas Quando é vezes, online, né? Os atendimentos que você faz. Sim. Nossa, que bacana. Desde que ela esteja num lugar tranquilo, sossegado, com privacidade, né? Ela às vezes se solta mais do que se ela tivesse se locomovendo a um local na minha frente, assim, você me conhecer, né? Fica mais retraído, tudo. Assim, na casa dela, num ambiente mais confortável, às vezes ela se solta mais, se sente melhor e é mais fácil, né? E tem menos custo, né? Uhum. Nossa, que bacana que você falou isso, viu, Bia, da sua atividade como psicanalista, né? Algumas pessoas já sabem, eu também fiz a psicanálise, né? Mas a Bia também atende online. E eu atendo também pacientes, não é só, eu atendo bastante brasileiros que moram fora do país. Ah, sim. Até porque tem muita gente que quer fazer na sua própria língua, né? Está Sim, fora, quer fazer terapia. Procura alguém online. A maioria deles são fora do país. Bacana, isso é bacana, é muito legal. E são brasileiros, né? E são brasileiros. Aí, Bia, a gente acabou de entender sua trajetória na área da saúde até chegar na psicanálise, né? E você até falou, pô, vou procurar me qualificar mais, né? Eu, como estudei também a psicanálise, acho que acredito como você, a psicanálise, para quem não sabe, até o psicanalista mais experiente, ele sempre está buscando conhecimento, né? Então, é quase ad eterno o conhecimento que você tem que estar buscando, né? Da psicanálise. Sim, você tem que estudar bastante, porque é uma área extensa, a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo, e também a gente precisa fazer também análise e supervisão, a gente sempre está fazendo, eu faço, e é importante porque a gente tem que cuidar também da nossa cabeça, da nossa saúde, do nosso consciente. Também não é fácil, você acaba escutando, né, as histórias, né, de outras pessoas também, e às vezes também como se diz assim, você precisa cuidar da sua saúde, entendeu? Porque muita coisa que você escuta impacta também no seu emocional. Sim. Então você precisa, além do que você já tem, você precisa cuidar também, entendeu? Do que você escuta, né? Porque também impacta emocionalmente, porque a gente não é uma barata, né? A gente não tem sangue de barata, então a gente precisa cuidar muito da nossa, porque senão a gente não tem capacidade de cuidar do outro, né? Se a gente está muito ruim, como é que a gente vai cuidar do outro? Se a gente está dando conta da gente mesmo, como é que a gente vai cuidar do outro? Pois é, a mensagem que a gente deixa, cuida da cachola. E outra coisa muito importante também, que foi por isso que eu tipo assim, me decepcionei com a nutrição, nada contra a nutrição, tá, gente? A nutrição é uma ciência fantástica, né? Ela que é o alicerce da nossa saúde, da nossa vitalidade, né? É o alimento, né? Mas é que hoje em dia o que eu vejo a pessoa está muito pautada o nutricionista ele virou um profissional do emagrecimento. Emagrecimento a todo custo e de qualquer maneira. E que ele é muito estereotipado, sabe? Tipo assim, uma nutricionista ela tem que ser magra, narizinho fininho, cara de Barbie. Entendeu? Ou se for um nutricionista masculino, tem que ser bombado, sarado na academia, sabe? E não é isso a ciência da nutrição. A ciência da nutrição é a ciência que cuida que estuda os alimentos para você ter uma melhora na sua saúde, né? Mas não é só Isso. estética. Então, por isso que eu falo, eu aprendi e a maioria, até inclusive gente que me deu aula, não sabe disso, que nutricionista também é um profissional da saúde mental. Só que muitas vezes ele não se comporta assim. Entendeu? Sim. Ele tem que ter acolhimento com o paciente, ele tem que ter empatia, ele tem que entender que o paciente não é uma máquina de carne e osso, que você só se preocupa com o que ele ingere, como se fosse um carro e precisa de gasolina, né? A comida, você não come só nutriente, você come emoções, você come memórias afetivas,
né? Então, isso falta muito na nutrição. Então, eu achei que assim, não, eu me decepcionei, não é isso que eu quero. Só que a nutrição me deu um norte, que foi a ferramenta da psicanálise. Nossa, que legal, hein, Bia? Deu para entender e com certeza sua trajetória até chegar a isso. Então, aqui falou a Bia nutricionista, falou a Bia psicanalista. Não, eu sou nutricionista. É, que você passou por lá. Mas eu passei por lá, fiz 3 anos. Ah, que bacana. Aí, Bia, aí vamos ver se o pessoal talvez não sabia dessa informação. Da onde veio a Bia, apresentadora de TV? Então, foi uma oportunidade que eu tive, que eu fui convidada a fazer um programa no Vamos Pensar, aqui no canal aqui da casa, né? E era para mim falar sobre abuso religioso, né? Que eu também abordo essa questão, estudo também, porque inclusive eu fui também vítima de abuso religioso. Eu fui há muitos anos, desde a infância, desde os 10 anos de idade, eu fiz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fui missionária de tempo integral, trabalhei no voluntariado e tudo mais. Eu era muito assídua, muito fanática, muito religiosa mesmo, né? Minha família também era, minha mãe, minha irmã, né? Depois de alguns anos, eu percebi que aquilo não era para mim. Eu não me encaixava mais lá dentro, né? E tive algumas sequelas, né? Porque o abuso religioso, a Igreja Mórmon, ela tem muitos dogmas, ela é muito rígida, né? E me afetou um pouco psicologicamente, porque você não tem muita liberdade de escolha, né? Você é muitas vezes invadida por líderes que querem tomar conta da sua vida íntima e pessoal, e isso me afetou muito, entendeu? Psicologicamente, emocionalmente. Infelizmente, eu estou falando do meu caso, né? Eu tive experiências com pessoas que tinham um nível de hierarquia lá dentro extremamente mal intencionadas, né? E foi por isso que eu tive a coragem de sair de lá, né? E daí eu fui estudar, né, a respeito, porque eu precisava me tratar, eu precisava curar, né, aquela ferida emocional que estava dentro de mim, depois de tantos anos de acreditar tudo aquilo, né, em tudo aquilo, e de repente o meu mundo desabar, né, e eu ver que tudo que eu acreditei, né, a respeito da doutrina deles, né, não estou falando de Deus, de Jesus Cristo, eu, graças a Deus, ainda acredito, tenho fé, né, a Igreja Mórmon poderia ter destruído a minha fé, mas, graças a Deus, eu consegui não associar Deus e Jesus com a Igreja Mórmon. Deus e Jesus, na minha opinião, na minha experiência, é totalmente oposto à doutrina e os dogmas que tem por trás da Igreja Mórmon. Então, assim, é papo chato, né? Mas na verdade você está falando o que você vivenciou na parte religiosa, que levou você a um convite de participar de um programa na MDTV. Para falar a respeito do abuso religioso. Por isso que você deu toda essa... E você detectar quando você está sofrendo esse tipo de coisa. Isso. Aí eu estou querendo dizer, eu não sou contra a religião, tá, gente? Eu acho que a fé é muito importante para a nossa saúde mental, né? Mas eu aprendi que fé, espiritualidade e religião são coisas relacionadas, mas são extremamente distintas. Não é a mesma coisa. Então, você pode sim ter sua fé e sua espiritualidade sem depender de uma religião. Entendeu? E é importante também você escolher a igreja que você vai, quais são os líderes que estão lá, se eles não são mal intencionados, se eles não querem só se aproveitar de alguma forma de você emocionalmente, né? Tem gente que é muito ruim, que gosta de ver o sofrimento do outro e usa o poder para prejudicar a pessoa, né? Legal. E sem contar também que a Igreja Mórmon também ela suga muito, né, os adeptos, né? Assim, o tempo, talento, dom, dinheiro, né? É bem puxado lá, sabe? Inclusive, você promete, né?
que todos os seus bens e talentos têm que ser dados para a igreja, inclusive até sua vida, se for necessário, né? É uma promessa que você faz lá quando você completa um ano lá e frequenta o templo, tudo. Então, assim, ela tem características de seita, né? Nisso eu ficava louca, né? Quando falava que, antes, quando eu era muito assídua, falava, os Mormons é uma seita? Não, não é uma seita, não. Mas eu descobri que ela tem várias características de seita, depois de muito tempo. Então, eu resolvi não participar mais. Não sou contra, não quero mal de ninguém lá, mas, assim, é inevitável, né, Paula? A gente acaba ficando meio que machucado, ferido, né? Então, eu tenho um trauma muito grande, que eu trato em terapia, inclusive, né? E ajudo também outras pessoas a se recuperar, né? Desses traumas aí. Então, o que a gente... Olha que bacana, pessoal. A Bia, né, que sempre está aqui do meu lado nos episódios, está aqui falando comigo hoje. A Bia já falou que passou pela enfermagem, passou pela nutrição, terapeuta da psicanálise, vivenciou quase a vida toda na igreja Mormon, foi convidada para participar de um programa de TV para falar dessa experiência que você teve, né? Na verdade, eu não falei muito da minha experiência pessoal, Você mas falou sobre eu falei sobre saúde a parte mental técnica, nisso aí, né? a parte técnica, certo. Como você detecta um abuso religioso, né? E as características de seita. Nossa, que legal. E por que eu estou falando isso? Quando você chegou no programa de TV, convidada para falar sobre esse tema, né? Para quem não sabe, é um programa que tem na MDTV, que é a nossa parceiraça, né, do podcast aqui, né, que cede toda a estrutura para a gente. Tem um programa que se chama Vamos Pensar. É um programa que tem, né, na MDTV, semanal, que fala sobre saúde mental e derivados, né? E ao você participar, né, desse programa, o que aconteceu daí para frente? Porque você foi uma convidada e hoje você apresenta. O que deu daí? Daí eu fui convidada, né, pelo Daniel, pelo Coronel Costa, né, que são aqui como que se diz o nome? CEOs, né? O CEOs Coronel, CEO da MDTV. MDTV aqui me convidou para fazer parte assídua do programa, né, como apresentadora também. Poxa, que bacana. Então, agradeço muito pela oportunidade, né? O Daniel não está mais aqui presente, né? Infelizmente, mas agradeço também muito a oportunidade, né? Pelo Coronel. O Coronel já conhecia ele já há muito tempo também, né? E daí foi receber o convite. Sim. Aí você começou a participar sempre do programa de TV, né? Esse programa Vamos Pensar. Então, você é um maluco se você ainda não está acompanhando a TV de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu tem uma TV, MDTV. Então, vários programas, o Jornal do Coronel Costa, De Olho na Cidade, e, entre outros programas, o programa Vamos Pensar, da qual a Bia é apresentadora. Bia, aí eu pergunto para você, quem está assistindo sempre esse podcast, que vê você do meu lado aqui, a gente falando com muita gente, aonde entrou Mogi Guaçu do futuro na sua vida? Por meio de você, né, Paulo? Eu falei, alguma hora vai chegar foi até... Por conta, a gente estava legal, né, fazer o Vamos Pensar, Deus estava dando certo, né, então, assim, por que não fazer o podcast, né, e eu participar junto, daí você me convidou também a fazer parte do podcast. Não estudei jornalismo, tá, gente, eu sou 100% leiga nesse assunto, eu sou só uma entusiasta, né, e estou aprendendo aí, né, na área da comunicação, eu sei que tem muita coisa né? para aprender ainda, né? Já veio aqui monstros aqui, né? Na área aí, gente fantástica, como a Lair Bellini, né? Né? E tantos outros aí, né? Que são muita experts. Gente da comunicação. A gente conversou nesse... que são experts aí, né? Então, assim, para mim é uma honra, uma escola, né? Conversar com tanta gente super interessante, super legal, né? É legal, porque assim, a Bia, né? Para quem não sabe, ela acompanha, lógico, comigo, a página Mogi Guaçu do Futuro, que veio antes do podcast. Veio a página Mogi Guaçu do Futuro, aquela de memezinha, aquelas imagenzinhas lá sobre piadas da cidade, que continua entre os episódios que a gente posta semanal na página Mogi Guaçu do Futuro, tem as imagenzinhas. Inclusive tem uma imagem rodando aí sobre Bebê Reborn, tá? Se você está assistindo esse podcast e não viu, corre lá no Facebook do Mogi Guaçu do Futuro. Tem uma página bacana lá, uma brincadeira que a gente fez sobre Bebê Reborn. Uma curiosidade sobre Pode Bebê falar. Reborn, sabe, Opa, Paulo? Vamos lá, tá na atualidade esse tema. Sim, bora lá só falar sobre ele. Que o Bebê Reborn, ele foi um brinquedo que ele foi... quando
fizeram esse brinquedo, ele não foi para criança. Na verdade, ele tinha o objetivo de ajudar mães que estavam sofrendo luto, entendeu? Com a perda dos seus bebês, para poder amenizar a dor e ajudar no processo de luto. Entendeu? Que é uma forma que a psicanálise fala que tem uma forma assim que tipo assim, você está com dor, você está com sofrimento da perda, né? Que é muito grande. Então você simplesmente coloca essa dor em outro lugar, sabe assim? Só que é muito polêmico, porque a partir do momento que você transfere a dor para um objeto, ou para alguma outra coisa, ou para algum, sei lá, algum afazer, enfim, você não está resolvendo o problema. Você está só, sabe assim, mudando de... Você está só transferindo, entendeu? Você não está resolvendo dentro de si. Né? Então, assim, era uma relação, assim, bem assim... um assunto polêmico, né? Agora, com esse estouro de bebê reborn, né? Que não é... Mães não estão fazendo isso porque tiveram perdas de bebês, né? Ela é uma espécie de hobby, né? Mas por trás disso aí, existe, sim, traumas, né? Quando a pessoa ela começa a pegar esse bebê e confundir a fantasia com a realidade. Ela começa a achar que o bebê precisa trocar fralda, levar no médico, né? Babar, enfim, né? A partir do momento que a pessoa ela não consegue mais dividir entre a fantasia e a realidade, daí ela está precisando de ajuda. Entendeu? Ajuda psicológica, emocional, e isso é um sinal que ela teve algum trauma muito grande, provavelmente na infância, né? E às vezes também é uma pessoa que tem uma expectativa muito grande na perfeição, né? Porque um bebê reborn não vai chorar de madrugada na hora que você não quer, né? Porque um bebê tem imprevistos, né? Ele adoece na hora que você menos espera, ele chora na hora que você menos espera, tem que trocar fralda na hora que você menos espera. Então, são situações que muitas vezes até causam um certo, né? Uma ansiedade na mãe, uma frustração na mãe, né? Agora, com o bebê reborn, não, né? Com o bebê reborn é tudo mais fácil. Eu vou trocar a fralda a hora que eu quiser, eu vou pegar no colo porque ela está chorando na hora que eu quiser. Então, assim, é uma expectativa de perfeição. A criança perfeita, né? E que acaba misturando com, como eu falei, fantasia e realidade. Então, assim, no geral, são pessoas que precisam de tratamento. Elas têm alguma sequela emocional ali que precisa ser tratada. Muitas vezes vem da infância. Esse é um assunto bem bacana de falar. Abandono, sim. Entendeu? Até porque você está dando uma explicação muito bacana. Tem gente que nem sabe para que foi criado o bebê reborn com o real motivo. Que era para ajudar mães com as suas perdas ali, elas suprirem de alguma forma emocional. Era até usado também para quem tem Alzheimer, para poder ajudar a pessoa a resgatar de novo o afeto. Porque o Alzheimer, às vezes, tem pessoas que ficam agressivas, não lembra mais dos filhos, né? Quer bater nos filhos, quer bater em todo mundo, ela não se recorda. Então, às vezes, com um bebezinho, trazendo um bebezinho de brinquedo, né? Com aquele aspecto realístico, faz ela retornar àquela memória afetiva, né? De quando ela teve os seus filhos. Então, dizem que é uma técnica também que pode deixar a pessoa que tem Alzheimer mais calma, mais tranquila, porque ela vai resgatando aquela afetividade que ela perdeu, entendeu? São técnicas, né? São ferramentas, né? Não estou falando que isso pode ser para todo mundo, mas que sim, foi usado, o propósito do bebê reborn foi criado para isso. Agora, se é bom ou não estou falando aqui, eu só estou relatando para vocês. Não, claro, na verdade. É a origem do bebê reborn. Tenho certeza que muita gente como eu está aprendendo com você. Se você gosta de bebê reborn, não tem problema nenhum. Como eu falei, o problema é quando você começa
como é que fala? Não saber mais o que é fantasia, não saber mais o que é realidade, entendeu? Você querer ir lá levar o seu bebê no hospital, querer que ele seja atendido de verdade, né? Sendo que é um boneco. Daí a pessoa, pelo amor de Deus, ela precisa de ajuda. Tá acontecendo alguma coisa com ela. Pois é. Se eu não me engano, esse atendimento de bebê reborn na rede de saúde Mogi Guaçu deu um bafafá esses dias aí. Agora, se você gosta porque acha bonito, porque é um boneco, é uma brincadeira, né? Cara, existem outras coisas também, né, Paulo? Aí que a gente vê, por exemplo, no Japão, né? Eu lembro que uns anos atrás eu vi uma reportagem, acho que foi, não sei, foi numa revista, eu não sei se foi na televisão, de um japonês que casou com uma boneca inflável. Fez casamento, cerimônia e tudo. Esse também é um problema semelhante com o bebê reborn. Só que não foi muito falado hoje. Algo a se pensar de pessoa, pô, eu preciso estudar eu mesmo, saber se eu tô, também é uma se coisa, eu tô normal, né? É a mesma coisa, só que no caso ele foi uma boneca inflável. Ele também sofria a mesma coisa também, como essas mulheres também que começam a confundir fantasia com realidade, não sabe mais o que é real, não sabe mais o que é brincadeira, né? Pois é, Bia, olha que interessante, o assunto correu pro bebê reborn aqui, que eu falei de uma postagem que tá na página lá, dá uma olhada quem não viu, né? Porque agora é complicado, porque, tipo assim, às vezes a pessoa tem um bebê reborn, ela tá com medo até de sair na rua, né? Porque ela pode apanhar. Ninguém tá falando... Porque agora o povo é um ódio severo, né? Quem tem esse afeto por bebê reborn, ninguém tá falando que são pessoas más, nada disso. Mas é que a Bia explicou por que se existiu. Tem gente que gosta porque coleciona, mas tem o pé no chão, né, Paulo? É um boneco, uma boneca, como colecionar Barbie, por exemplo, né? Eu sei tudo tal, mas eu não confundo, né, a realidade, né? É uma boneca. Agora, quando você não sabe mais distinguir, daí fica complicado, como esse caso que eu falei aí eu não sei, isso aí faz tempo, viu? Mas dizem que tem, né, uma onda também lá no Japão, né? Porque lá a sociabilidade lá, os casamentos diminuíram, né? Os homens não querem mais procurar as mulheres porque é muito complicado, né? Relacionamento, se machuca. Então, eles acabam ficando sozinhos, né? E começam a comprar essas bonecas aí, né? Que até, inclusive, tem na internet, né? Um monte de boneca. Então, e esse aí, ele fez um casamento mesmo, com cerimônia e tudo. Fez convidados, chamou pai, chamou mãe. Caramba, imagina, vou comprar uma namorada do Mercado Livre. Pois é, isso aí é a mesma coisa do bebê. Imagina a pessoa lá ela tem que se estudar, a pessoa tem que dar uma parada para analisar ela mesma, para parar na frente do computador e procurar no Mercado Livre namorada de mentira, sei lá, né? E chegar para você uma caixa do correio ali. Mas, a gente Bia, tá vivendo. Não, tá complicado. Tempos, tá complicado, né? Bia. Mas assim, é o que você falou, né? Ninguém tá julgando aqui, mas um momento da pessoa fazer uma reflexão ali, se ela conseguir fazer isso nesse momento, tá passando por isso. Aí, Bia, você chegou até o podcast, né? A página Mogi Guaçu do Futuro você já acompanhava, né? Porque você sempre estava lá comigo, né? E ela veio daquelas postagens, inclusive você já deu várias ideias, pô, vamos falar sobre isso. Então, muitas postagenzinhas, aquelas imagenzinhas que as pessoas veem, olhem lá na linha do tempo do Facebook do Mogi Guaçu do Futuro. Muitas vezes a Bia deu ideia também, porque a gente tem que falar, para aqui na cidade, olha um buraco ali, pô, o mato alto ali, vamos... Porque é legal que eu acho que até você também pensa igual, Bia. Mogi Guaçu do Futuro, ela surgiu para poder as pessoas pensar um pouco mais a respeito de onde a gente pode melhorar a nossa cidade, né? Nunca foi uma crítica, foi algo para se construir, né? Por isso que, por exemplo, vou lembrar aqui uma coisa que não tem mais, mas a gente fez uma postagem há anos atrás, talvez, de um mato alto que estava perto do UPA Santa Marta, quase na entrada, né? A pessoa passava para entrar no UPA ali para ser atendido na porta de entrada, já raspava a perna numa toceira de mato. Lembra disso aí? A gente foi lá, tirou uma foto, né? E a gente fazendo uma piada, né? Até meio sadia com isso. A pessoa pode ser picada por alguma coisa, já está atendendo ali mesmo, com o mato ali dentro. Mas aí as pessoas foram, né, pertinentes e arrumaram. Então, tiraram o mato e tal. Porque as postagens surgiram efeito várias vezes sobre isso, vazamento de água, que a gente já publicou lá e foram lá arrumar. Né? Então, acabou sendo a página Mogi Guaçu do Futuro, como ainda é hoje, com apoio para que, pô, eu posso dar risada com o que está acontecendo, mas alguém vai olhar ali e vai ajudar.
Tanto é que quando a gente começou o podcast, que eu te chamei, né, convidei, falei, Bia, vamos fazer o podcast junto? E aí você topou, foi um conjunto de acertos ali para chegar até isso, né? A Bia topou, a MDTV, pô, vamos ceder ali toda a estrutura que faz isso até hoje, nesse lindo estúdio, tá? Da MDTV, e a gente publica ali nas redes sociais bate-papos bacanas, né? Aí, Bia, vamos dar uma relembrada aqui, né? Pô, a gente falou com pessoas, quais áreas que a gente já trouxe aqui? Políticos, quem mais? Pessoas da música, né? Da música, várias pessoas da música também, radialistas, locutores, pessoas da saúde, da psicologia. É mesmo, falando com muita gente. Falamos também sobre podologia também, aqui na cidade, né? Nossa, Paulo, bastante gente. Inclusive, Bia, pessoas assim que eu conheço que assistiram um podcast, às vezes falam assim, pô, que mensagem... Arte também. Artes, né? Eu já ouvi pessoas assim que eu conheço, que assistem um podcast, que falam assim, pô, eu aprendi tanto com aquele cara ou com aquela pessoa que você levou, né? Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, né? A gente falou recentemente com o Ricardo Ribeiro, né? Que nos deixou também. Infelizmente. Né? Só fazendo uma homenagem para o Ricardo Ribeiro, para quem não sabe, o Ricardo Ribeiro, ele também, né, apresentador de TV, ele falou com a gente há uns 2, 3 episódios atrás, procura aí na linha do tempo do Mogi Guaçu do Futuro, bate-papo com o Ricardo Ribeiro algumas semanas atrás. O Ricardo Ribeiro, foi uma pessoa bem... Ele recebeu a gente, assim, muito simpático, muito carismático, muito respeitoso, né, assim, muito bacana mesmo, assim, quando a primeira vez que a gente... se conheceu aqui numa confraternização aqui. Da TV, ele né? foi muito receptivo com a gente. Nossa, muito legal, muito bacana. Só para não deixar passar em branco, o Ricardo Ribeiro, ele é uma pessoa que quando ele apareceu com a gente aqui na grade da MDTV, com o seu programa, então a gente foi conversando em bastidores, trouxemos ele para o podcast, trouxemos ele para o programa da Bia, né, que também faz parte lá, o Vamos Pensar da MDTV. O Ricardo Ribeiro é uma pessoa que tem um carisma que andava junto, né? Era o Ricardo Ribeiro e um carisma. Sempre alegre. Parecia duas pessoas divertido. Juntas ali quando você encontrava. E o último episódio que a gente fez com o Ricardo Ribeiro, uns 2 episódios atrás, que você pode procurar na íntegra aí, ele deixou uma mensagem fantástica. Acho que foi pertinente aquele bate-papo, né? Hoje eu encaro até como, poxa, parecia uma despedida. Hoje eu vejo uma despedida, ele veio deixar uma mensagem ali. Então eu convido todo mundo a assistir o episódio que a gente fez, né, com o Ricardo Ribeiro, né, que teve alguns problemas de saúde aí, não resistiu, né, e uns dias após a gravação com a gente aqui, ele partiu, né, mas a gente guarda as lembranças boas do Ricardo Ribeiro, apresentador, locutor de rádio e muitos outros atributos que uma pessoa do bem tem, é o que o Ricardo Ribeiro carregava com ele. Correto, Bia? Sim, Paulo. Então vamos lá. Vai fazer bastante falta. Não, na verdade já está fazendo, né? Uhum. E o interessante, Bia, o Ricardo Ribeiro, só para ainda nesse assunto, porque é muito legal falar sobre ele, um dia antes dele partir dessa vida, né, 1 ou 2 dias, ele mandou um WhatsApp para mim. Vamos revelar aqui. O Ricardo Ribeiro, uns 2 dias atrás, né, uns 2 dias antes dele partir, ele deixou um WhatsApp que ele mandou para mim, ele falou assim, mais ou menos no WhatsApp, parafraseando que eu não lembro direito a palavra por palavra, mas ele falou assim, olha, eu quero que você esteja no meu programa, você e a Bia, convidando a gente. Ele marcou o dia com a gente, tem o dia marcado, vai chegar ainda, mas ele não está mais, né? E ele marcou um bate-papo no programa dele, da MDTV, para eu e a Bia ir. Tá marcado, Bia, mas ele não está mais com a gente, mas está marcado. E que bom, que atenciosidade, que cara. Realmente foi bacana falar com ele. Bia, você quando chegou no podcast, né, junto comigo aqui até hoje, aí eu queria que você falasse. Você chegou a falar assim para mim agora no começo do bate-papo. Não estudei jornalismo, só sou uma entusiasta. Mas vamos ser sinceros, pô, parece que você tá mandando bem, hein, Bia? Obrigada, Paulo. Se você acha, você daqui de cara acha que eu tô mandando bem, obrigada. Sabe por quê? Uma coisa que eu já ouvi por aí. Poxa, vocês balancearam legal, né? Trazendo a Bia pro podcast, tem ali o fator masculino e feminino no podcast. Então, é legal trazer a imagem, né? Representando as mulheres, né? Eu tô aqui representando... nós representamos a todos.
E é bem bacana quanto a isso, porque você às vezes ajuda nos argumentos pertinentes, alguma coisa que você bola, e eu também, e a pessoa aí do lado sente também que ela tá... Pode vir uma mulher, um homem ou qualquer outro gênero que venha aparecer aí, que vem falar com a gente recebe de qualquer forma e muito bem. Né? E deixa eu falar uma coisa para você. Qual tipo de assunto que você mais gosta quando você fala no podcast? Tem algum preferido seu? Nossa, Paulo, eu gosto de assunto variado. Você é bem eclética, não só de música, né? Eu gosto de conversa, eu gosto de dar risada. Nossa, eu não tenho um assunto específico eu gosto de assunto bom, assunto legal, sabe? Um bom papo, uma boa conversa é comigo mesmo. Eu aprendo bastante, entendeu? É uma troca ali, né? Eu acho bem legal. E para onde que você acha que vai o projeto Mogi Guaçu do Futuro Podcast? Conta pra gente. Ele tá caminhando para quê? Nossa, eu não sou vidente, não sei. Eu não sei, espero que, né? Tem um bom chão pela frente aí, não sei. Poxa, legal. Teve uma experiência bacana, né? Porque o podcast aqui, quem acompanha, já viu muita gente que veio. E eu fui convidar uma pessoa, né? Uma pessoa até bem influente na cidade, que as pessoas, às vezes a gente traz pessoas que têm alguma história na cidade. E eu fiz um convite uma vez, a pessoa, poxa, que legal! Nem imaginava que um dia ia receber um convite de vocês. A pessoa acha um prestígio, a gente está chamando. Na verdade, não é nada sobre isso, mas a gente gosta quando as pessoas entendem que isso aqui é legal, né? Esse trabalho aqui que a gente faz. Porque quando a pessoa vem até o podcast e deixa a sua história, a gente conhece a pessoa, nós e todo mundo que está assistindo pode guardar algo, porque todo mundo é um indivíduo que traz experiências bacanas. Né? E outra, falar sobre Mogi Guaçu é sempre um grande prazer para a gente, porque a gente gosta dessa cidade. Né? Mas, Bia, vamos lá. Se a gente for falar uma coisa, a gente quer conhecer você. O que você gosta de fazer? O que você gosta aí, no particular que você queria contar para o pessoal conhecer mais a Bia? Sim, o que eu gosto de fazer, eu gosto muito de vir aqui nos podcasts, eu gosto muito de música, sei lá, eu gosto muito de conhecer novos lugares, novas pessoas, enfim, não sei lá, tem várias coisas aí. É legal, sabe por que você está falando isso? Eu sou uma pessoa normal, como é que é na Ladybug? Normal girl, normal life. Ladybug? O que é Ladybug, para quem não conhece? Não, aquele desenho lá, sabe, daquela super heroína que tem uma musiquinha. Da Joaninha? Sim. Uma normal girl, normal life. Eu sou uma mulher comum, uma vida comum, como qualquer outra pessoa. Não, mas é bacana. E sabe por quê, Bia? Quando você fala isso aí, as pessoas podem se identificar, porque, assim, a gente viu a história sua da área da saúde, viu você chegar na TV, que você acabou de contar, né? E o programa de TV, Bia, o Vamos Pensar, também traz convidados, né? O que você acha dos convidados? Já foi muito lá, né? Já foram alguns, já. Tanto é que os convidados que a gente traz, às vezes mais no programa Vamos Pensar da MDTV, sem ser o podcast, muitas vezes vai pessoas muito ligadas ali à saúde mental, emocional ou qualquer outra coisa. E eu lembro que você falou aqui também assim, a gente já trouxe muita gente aqui até da parte de artes, pessoas dessas coisas. Sabe, porque já recebi essa pergunta no podcast, já recebi, é um podcast do quê? Vocês falam do quê? Porque as pessoas já viram. Da cidade, então, né? Na verdade, a cidade, pessoas que estão relacionadas com a cidade, interesses da cidade. Enfim. Vamos deixar isso claro já, né, para quem quer saber. O podcast Mogi Guaçu do Futuro, você vai ver de tudo aqui. A gente pode conversar, às vezes, com um adolescente, um estudante, a gente pode conversar com um político, a gente pode conversar com alguém que gosta de anime, a gente pode conversar com um músico, com um locutor, né? Até energia solar aqui já Nossa, a gente aqui. falou com um cara da energia solar, cara. Bom também, que é importante também, é o futuro, né? Nossa, é legal você ter falado isso. Porque o podcast veio para isso, para trazer pessoas aqui que alguma coisa... Eu sou daqueles assim, Bia, se em 1 hora de episódio a pessoa ouviu uma frase e pode carregar para ela, eu acredito que ali já é algo bem, bem proveitoso. Né? Eu já fui em lugares que foi péssima a mensagem, por exemplo, uma palestra ou qualquer outra coisa, mas às vezes uma frase me ajudou. E talvez é ela que faz toda a diferença, talvez eu estava lá para ouvir isso. Então, às vezes as pessoas vêm aqui, deixa eu olhar aqui que falou que esse podcast, que eles trouxeram, um exemplo, esse locutor aí.
Às vezes a pessoa dá uma aula de vida que fala, pô, caramba, parece algo que eu já passei, ou quero me inspirar em alguma coisa, né? Por isso que eu acredito que as pessoas ouvindo a sua história agora podem se inspirar para alguma coisa, principalmente a parte de saúde emocional que você falou, né? Que é uma coisa que você trabalha com isso, né? Ô Bia, quando você falou a respeito da nutrição que você passou lá atrás, e isso te levou a fazer ao estudo da psicanálise, é aquele negócio, né? Nutrição tem a ver com alimentos. Hoje eu já ouvi você falando isso nos bastidores, que a gente conversa muito. A alimentação, ela é tão ligada à parte emocional que se você não tratar a parte emocional, ela não está um tratamento completo? Principalmente se você usa comida como afeta, né, a sua forma de se alimentar. A partir do momento que a sua saúde mental está afetando o seu relacionamento com a comida, né, a forma como você come, com certeza vai afetar a saúde como um todo. Tem gente que tem ódio de comida. Eu vou contar um caso aqui. Cara, eu vou contar mesmo. Vou contar porque eu preciso abafar, tá? É mesmo? Então conta baixinho. Que aconteceu na faculdade, tá? Tá? Isso foi umas coisas assim que eu fiquei olhando, eu fiquei, gente, mas pera lá, se eu tô aqui, né? Porque um dos propósitos também, quando eu fui fazer a nutrição, porque a gente sabe, né, gente, olha aqui pra mim, né? Eu sou cheinha, né? Eu sou gordinha, apesar que eu melhorei bastante. Né, eu perdi ao longo desses 3... Perdi não, eu eliminei, porque eu não ganhei mais. Foram, parece, 25, 26 quilos. Né? Eu estava acima de 100 quilos. Né? E hoje eu já estou com apenas 2 dígitos. Né? Estou fazendo atividade física, cuido da minha alimentação. Né? A nutrição comportamental me ajudou muito, né? Porque o meu problema não era mais porque eu não comia direito. Eu sabia comer, eu sei me alimentar direito. O problema mesmo era o emocional. Eu descontava minhas emoções na comida. Daí, a partir do momento que você começa a cuidar do seu emocional, do seu psicológico, dos seus traumas, daí você começa a ter um relacionamento melhor com a comida. Você começa a não querer comer só coisa gordurosa, cheia de açúcar. Você começa a buscar novos horizontes nos alimentos, né? Experimentar, ter novas experiências com comidas que você falava que não gostava, mas daí com novos preparos, maneira de você preparar aquele legume que você falava que você odiava, mas existem várias receitas, vários temperos, né, naturais, que deixam a comida mais saborosa e que não vai fazer mal para você, porque não é industrializado, né? E você acaba tendo novas descobertas. E o relacionamento e a forma como você se alimenta melhora também. E não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa virar uma Masterchef gastronômica, né? Coisa simples do dia a dia. Por exemplo, eu amo berinjela, antes eu odiava. Hoje eu sei fazer uma berinjela gostosa, assim, como é que fala? Que você faz uma pizzinha de berinjela, assim, com um pouquinho de azeite. Eu nem precisa colocar azeite, se você não quiser, se tiver uma panela aderente, que fica uma delícia, né? Que daí você faz um molhinho de tomate com tomate natural, esmaga ele rapidinho lá na coisa, tempera com ele, com os temperos naturais que tem na feira, um monte de tempero bom. Tem no mercado também, e fica muito gostoso. Daí você pode colocar uma proteína, uma carne moída, né, um queijinho, né? Daí vai do seu critério, vai da sua criatividade e do seu gosto, né? Então, assim, foi uma descoberta, que eu não achava que eu não gostava, e hoje eu adoro, como todo dia, gosto muito, né? Um dos alimentos que eu gosto bastante, né? Salada também, né? Você está com pressa, às vezes não tem tempo de temperar uma salada, lavar uma salada. Tem nos supermercados, às vezes tem aquelas que são higienizadas, né? Já contribui bastante já no seu dia a dia, né? Daí você tempera, usa criatividade, não precisa comer tudo sem graça, né? Como muitas, às vezes, nutricionista fala, que não pode comer isso, não pode colocar sal, não pode não sei o quê, não sei o quê. Pode, mas a quantidade certa, né? E eu fui aprendendo isso, né? Agora me perdi. Qual Você foi a falou pergunta? que... Não, na verdade, você estava falando... Olha, eu vou te lembrar. Tá, você estava falando que ia comentar... A memória tá Não, péssima. você estava falando que ia comentar baixinho, só para Tá. quem está do outro lado do vídeo, sobre uma experiência da faculdade. Então, mas por que eu ia falar dessa experiência da faculdade? O que era mesmo? Não. Nossa, tô esclerosada já, viu? Não, porque na verdade a gente estava falando, né, a respeito de a nutrição, a alimentação
e a saúde emocional para que seja um tratamento completo. Ah, né? sim, Aí você falou, eu vou contar uma coisinha. Então, e daí o que acontece? Eu percebi que nessa área tem muita profissional que tá com o emocional extremamente pior que o meu. Tá terrível. Elas precisam se tratar também. E eu vou contar por quê. Porque tinha uma professora, entendeu? Ela era magra, magérrima, Barbie, sabe? Aquele estereótipo de nutricionista, cara de Barbie, entendeu? E tinha, na frente da faculdade, tinha uns carrinhos de espetinho, churrasco, cachorro-quente, né? Sabe, aquelas comidinhas de rua Agora gostosas, fiquei com fome sabe? aqui, hein, Bia? Então. E ficava bem assim, a barraquinha que fazia o churrasquinho, ficava bem praticamente na nossa janela, assim, em cima. Vinha todo aquele cheiro, sabe, de churrasco. E a professora lá, de repente, ela falou assim, ai, que ódio, esse cheiro de churrasco. Ai, não aguento, que raiva. Entendeu? Daí eu peguei e falei, peraí, calma aí, ela tá com raiva do churrasco, mas o que é? Isso aí é fome, né? Só que ela não pode comer, porque ela tem que manter essa aparência magérrima. Ah, e que é tipo uma... assim, eu sou nutricionista, eu não posso comer um espetinho. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. aí Isso acho que- mostra que ela tem um relacionamento péssimo com a comida. Porque quando a pessoa está com fome, isso não é sinal de doença. Isso não é sinal de gordice. Isso é sinal que a pessoa tem saúde. Porque um dos sinais de que a pessoa está mal, que ela está doente, é quando ela não apresenta fome. Entendeu? É fisiológico, gente. A comida é uma necessidade humana de sobrevivência. Você não pode ter ódio da comida, né? Então daí eu percebi que ela era magra daquele jeito, ela era até pálida, sabe assim? Ah, ela falava que ela tinha uma pele linda, maravilhosa, mas na verdade era palidez mesmo. Porque eu acho que era, sei lá, anêmica, sei lá, não sei. Ah, desculpa, mas eu vou desabafar. Há muitos anos eu preciso desabafar. Não vou citar nomes, lógico, não vou nem falar o nome da universidade também, porque eu não sou louca, né? Porque esse povo é covarde, capaz de vir querer me processar. Então, mas assim, foi isso. Eu achei assim muito estranho da parte dela. Eu fiquei pensando, cara, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, mas esbravejou mesmo, sabe? Ela quase deu piti na sala de aula. Ela ficou meia hora falando do carrinho de espetinho de gato lá, Então, uma entendeu? nutricionista da faculdade estava incomodada com o cheirinho do espetinho. Ai, que ódio, esse espetinho. Ai, não aguento esse cheiro. Ai. Mas assim, não assim, esse cheiro de nojo. É porque ela tava com vontade de querer comer, entendeu? Porque tava gostoso mesmo. Então eu fiquei pensando, cara, ela é nutricionista, né? Como é que ela vai cuidar de uma pessoa, por exemplo, que tem anorexia? Como é que ela vai tratar a anorexia dessa pessoa? Entendeu? E mesmo se for, por exemplo, uma gorda que tem compulsão, entendeu? Chega lá, como é que ela vai tratar cadê a empatia que ela vai ter por essa gorda? Né? Não tem. Tanto é que essa mesma pessoa, uma vez ela estava ensinando a respeito sobre os tipos de bariátrica, né? E ela explicou todos os tipos. Tem vários tipos, sabia? Não é só uma técnica de bariátrica, tem vários. E cada um, né? O médico, ele vai estudar você, tudo, ele vai ver o que é ideal para o seu caso, né? E tem, inclusive, uma que é muito invasiva, que eu esqueci o nome, que é aquela... acho que é a bypass. Agora eu não lembro. Né, que tira 4, 5 metros do seu intestino, né? Uma parte do estômago é desativado, né? Toda preguiada e tal. Né? Enfim, assim, bem... Depois a gente sabe que o pós-operatório tem que ser muito cuidadoso, né? É uma das mais agressivas que tem, né? Tem que tomar depois, para o resto da vida, suplementos de vitaminas, né? Porque você perdeu, né? A capacidade de absorção, porque uma parte do intestino foi retirada, uma parte do estômago também foi retirada, que é onde acontecia determinados tipos de absorção de determinados tipos de vitaminas, minerais, substâncias, nutrientes, né? Então, a pessoa a vida inteira vai ter que usar suplementação e vitaminas, né? Injetável e tudo mais. Então, e ela pegou, olhou para mim, né? Ela estava explicando, né? Ela olhou para mim e falou assim, E daí ela falou assim, é muito difícil mesmo fazer bariátrica, é uma escolha que requer muito consciência e tem que pensar bastante. Mas ela olhou para mim assim, né? Ela olhou assim, mas se eu fosse gorda, eu faria. E ficou olhando para mim na minha cara.
as outras meninas do lado dando risada, né? Aquelas risadinhas, sabe? Porque sabia que estava falando sobre mim. Porque eu era, da classe, eu era mais cheinha. Tipo dizendo, faz bariátrica, se fosse eu fazia. Sim, tipo assim, né? sim. Então, tipo assim, eu vi assim, cara, eu não tive nenhuma... eu pensei que fazendo nutrição eu teria acolhimento com os demais da sala, porque seriam pessoas que iam ter empatia, porque eram pessoas querendo ajudar, né, outras pessoas a se alimentar direito, a melhorar o corpo. Mas não, eu vi o oposto de tudo isso. Eu fui praticamente, várias vezes eu fui humilhada, entendeu? As pessoas me subestimavam por conta da minha aparência física, do meu peso, entendeu? Isso doeu muito, muito. E eu percebi, cara, isso não é pra mim. Se for para eu ser uma profissional medíocre, eu não quero ser. Entendeu? Eu não estou falando que todo mundo é medíocre lá, não estou falando nada disso. Eu sei que provavelmente deve ter saído excelentes profissionais lá, principalmente na área de One, né? Que é a área de alimentar, indústria, né? A área da indústria. Eu acredito que saiu vários profissionais bons de lá, teve vários professores excelentes que deram aula para mim, mas assim, eu acho que quando a pessoa ela não sabe respeitar, entendeu? O outro por conta da sua aparência física, né? Você não sabe. Por quê? Por que será que ela é gorda? Será que é por safadeza mesmo? Ou será que ela não está lá fazendo nutrição porque ela está querendo ajuda? Porque ela está querendo aprender, porque ela está querendo melhorar a situação? Foi o meu caso, entendeu? E não foi fazendo nutrição que eu melhorei o meu caso. O meu caso melhorou depois que eu comecei a fazer psicanálise. E daí depois eu fiz terapia e depois me aprofundei no assunto e queria também fazer um curso de capacitação para poder também trabalhar nessa área que eu me apaixonei e que me ajudou muito, entendeu? Nossa, que bacana, hein, Bia? Você contou uma trajetória e uma experiência que você acabou de ter lá na área da nutrição, no estudo da nutrição, e dali deu para entender até mais um pouco do que você já tinha explicado antes, porque que isso deu start para você ir para a área da terapia da psicanálise, né? Até para poder entender isso. E eu isso. falo para vocês, nutricionistas, eu não tenho raiva de vocês, mas assim, a minha experiência dentro da faculdade foi bem hostil. E vocês têm que aprender uma coisa, tá? Que nutricionista também é um profissional da área da saúde mental. Se vocês não estão bem mentalmente, vão se tratar, vão cuidar da saúde de vocês, porque senão vocês não vão conseguir cuidar dos seus pacientes. Sejam eles gordos, sejam eles magros, enfim. Legal. Pô, obrigado pelo recado aí, Bia, também que você deixou com isso aí, né? Bia, chegamos ao final do bate-papo. Foi um bate-papo gostoso aqui com você. A gente navegou por muita coisa da sua vida. Então, eu falei aqui então com a Bia, terapeuta, com a Bia, apresentadora de TV, e com a Bia, podcaster, que sempre está aqui comigo, né, ajudando a falar com pessoas interessantes aí. Bia, como sempre, como todo convidado eu peço, né, você hoje como a convidada, olhe para sua câmera e deixe suas palavras finais, o que você quiser. Gente, obrigado por vocês nos assistirem, obrigado pelo carinho, pelos comentários na página Mogi Guaçu do Futuro. É uma honra, né, poder ter tanta gente que está nos acompanhando, dando like, compartilhando. A todas as pessoas que vieram aqui participar do nosso podcast, é uma honra, tá, para vocês virem aqui, né, a gente poder conhecer, bater um bate-papo, conversar, aprendo muito. Cada podcast eu aprendo alguma coisa. Né? E também quero agradecer ao Coronel Costa pela oportunidade que ele me deu, né, de estar aqui na MDTV, estar aqui no podcast, realizando podcast aqui nos estúdios da MDTV. E quero agradecer a Deus também, né, por ele ter guiado o meu caminho, né, ter me dado bastante livramento de muitas coisas, né? E eu sinto que ele tem me segurado pela mão e guiado meus pés, né, no caminho da luz aí, com muitas oportunidades e também força para continuar minha trajetória. E é isso, espero poder sempre estar continuando aqui o Mogi Guaçu do Futuro e com mais novidades, com mais bate-papos, com mais convidados. E é isso aí. Obrigada. Beleza, Bia. Então eu que agradeço em nome de todo mundo que está assistindo. Então tá bom. Obrigado, Bia. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.